Olá, boa noite. Mais um ponto e contraponto no ar. O nosso assunto de hoje é o Agosto Lilás, um mês de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher, que infelizmente registra cada vez mais casos, inclusive com ocorrências de feminicídio. Hoje nós vamos falar também sobre a Comissão Especial da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas. Aqui comigo está Edâmara Araújo, secretária da Comissão Especial da Mulher da OAB de Alagoas. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Estela. Eu que agradeço pelo convite e poder falar de um tema tão importante para a nossa sociedade e num mês tão significativo. A gente começa falando sobre a campanha Agosto Lilás. Qual é a importância dessa campanha, doutora? Então, vamos lá. O Agosto Lilás, ele surgiu, certo, no estado do Mato Grosso do Sul. E vários estados, assim como o estado de Alagoas, acabou aderindo. Aqui em Alagoas foi em 2017. O intuito da campanha é conscientizar, divulgar a Lei Maria da Penha e também sensibilizar as pessoas no combate à violência contra a mulher. Então, o mês de agosto ele é composto de várias ações sociais, desde palestras, rodas de conversas, tudo com o intuito de conscientizar toda a sociedade. O que é que está acontecendo aqui em Alagoas alusivo a esse mês de agosto? Então, esse mês, nós, quanto comissão, estamos realizando várias ações de conscientização. Palestras em vários municípios, escolas, eventos para toda a sociedade. E este ano, a campanha comemora os 16 anos da Lei Maria da Penha? Isso. Uhum. Esse ano, a Lei Maria da Penha, que foi instituída em agosto, certo? Ela completa 16 anos. Por isso, Agosto Lilás, porque é no ano em que a lei comemora aniversário, né? E a Lei Maria da Penha, ela também é muito importante, né, nesse processo. Como é que você vê essa lei? Então, a Lei Maria da Penha, ela foi na realidade instituída com a finalidade de combater os vários tipos de violência que existem contra a mulher. Desde a violência física, a violência psicológica, sexual, enfim. Na realidade, ela é o ponto de partida para vários outros que acabaram surgindo como forma de fortalecer, né, a punição a casos de violência contra a mulher. E além da lei, que outros elementos fortalecem esse combate de violência contra a mulher? Então, Estela, eu posso citar alguns para você, alguns previstos no Código, inclusive no próprio Código Penal, alguns crimes que foram criados, certo? Como a violência psicológica contra a mulher, que foi um tipo novo penal criado em 2021. Posso citar casos como a própria lesão corporal, que sempre existiu, mas foi criado um aumento de pena, certo? O caso do homicídio, que sempre existiu o homicídio, mas ele passou a ser qualificado o tipo de homicídio, o homicídio quando ele é praticado contra a mulher por razões do sexo feminino. Então, assim, são diplomas que contribuem, certo, para o combate à violência contra a mulher, porque eles majoram pena, outros crimes que não existiam passaram a existir, e posso até citar, inclusive, o próprio Código Eleitoral, que traz o crime de violência política contra a mulher, entendeu? Uma forma também de combater essa violência na própria esfera política. E esse mês ele é muito importante, né, o Agosto Lilás, porque é um mês de proteção à mulher, né? Porque quando se fala sobre esse assunto, mulheres que estão sofrendo violência prestam mais atenção, né? Para, de repente, até pedir socorro. Isso. Eu até posso citar, inclusive, também o programa de Sinal Vermelho, certo? Que foi instituído, inclusive, fortalece mais esse combate, que é uma forma de pedir socorro. Muitas mulheres, é um programa de cooperação, na realidade, em que vários órgãos, farmácias, salões, estão envolvidos, em que qualquer mulher que chegue com um X, né,
na palma da mão, e qualquer outra, não precisa ser especificamente na palma da mão. Aquele órgão, aquele estabelecimento, ele vai acionar polícia e direcionar a vítima, no caso, para um lugar mais seguro. E a gente tem percebido que esse tipo de violência tem aumentado, né, doutora? Sim, significativamente. Eu acredito que não é por falta de legislação, porque nós temos. Na realidade, o que falta são políticas públicas. As políticas públicas que eu falo são programas para reeducar, conscientizar na realidade tanto o agressor, certo, quanto a sociedade, e também programas voltados de acolhimento para a vítima. Porque aquela mulher que sofre violência, ela muitas vezes aceita aquilo por uma dependência financeira, uma dependência emocional. Então, se você cria programas para aquela vítima, dando a oportunidade que ela trabalhe, que ela se insira no mercado de trabalho, ela não vai mais continuar naquela condição, vivendo aquela realidade, aquela violência, permitindo ser agredida, seja fisicamente, seja psicologicamente, sexualmente, de qualquer forma. E segundo o Conselho Nacional de Justiça, existem 896 mil processos relativos à violência contra a mulher a serem julgados. Isso mostra a dificuldade da justiça em dar resposta para essas situações? Sim, como eu falo e afirmo, legislação existe. As medidas, inclusive a própria lei, ela prevê medidas protetivas para as mulheres. Só que o judiciário não tem não consegue eu posso dizer, prosseguir com as ações, porque as demandas são inúmeras. Eu acredito que isso seja em decorrência de falta de pessoal, falta de estrutura física até mesmo, né? A depender dos locais, centros especializados voltados para as mulheres. Eu acho que se houvessem mais setores especializados, poderia dar andamento a essas ações. E como é que surgiu a Comissão Especial da Mulher da OAB? Então, Estela, a OAB, dentre a sua atuação, está o assistencialismo, certo? E a OAB buscou criar comissões para atender a sociedade quanto a esse aspecto do assistencialismo. E aí surge a Comissão Especial da Mulher, em que ela busca atender a sociedade, em especial a mulher, certo? E nos casos de violência, qualquer tipo de violência sofrida pela mulher, nós acolhemos, direcionamos a mulher aos setores responsáveis, no caso, a um psicólogo, a uma delegacia especializada, a um Ministério Público, enfim. Aqui em Alagoas, nós temos a Casa da Mulher Alagoana, certo? Que existe tanto o jurídico lá, que é prestado pela Defensoria Pública, o suporte do Ministério Público, delegacia, setor psicológico, né, assistência psicológica, enfim, nós no caso, prestamos esse assistencialismo à mulher. E qual é o tipo de socorro que essa mulher pede geralmente quando procura a comissão? Então, muitas das mulheres que chegam a nós, muitos casos que chegam para nós são casos de violência, de lesão corporal, agressão, certo? E nós conduzimos a vítima à delegacia, acompanhamos, direcionamos a uma defensoria pública se não tem advogado. Muitas vezes direcionamos a uma equipe multidisciplinar para que dê todo o suporte, se ela precisa de suporte psicológico. Enfim, o que chega mais a nós são casos de agressões, de lesões corporais. E alguns outros casos de feminicídio, em que nós acompanhamos, atuamos ao lado do Ministério Público como o fiscal da lei. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, tá, doutora? Eu vou pedir licença para você e daqui a pouquinho a gente volta com mais ponto e contraponto para você. Não saia daí. Até já.
Estamos de volta com o programa Ponto e Contraponto. Aqui comigo, Edâmara Araújo, secretária da Comissão Especial da Mulher da OAB de Alagoas. Doutora, eu queria que você contasse para a gente quais são as dificuldades da comissão que tem esse papel importantíssimo de apoio às vítimas de violência. Então, Estela, por incrível que pareça, a maior dificuldade que nós encontramos é com a própria vítima. Porque a vítima, muitas vezes busca ajuda no primeiro momento e quando é para dar andamento nas ações, seja acompanhando determinados órgãos, a vítima muitas vezes volta atrás. Ela volta atrás, como eu falei no início, por essa dependência. A maioria tem medo, né, da reação do companheiro. Isso, esse medo, essa dependência, seja afetiva, financeira. Então, a mulher muitas vezes, a vítima no caso, muitas vezes desiste de dar andamento. E continua sofrendo aquela agressão, aquele tipo de violência. Enfim, a nossa maior dificuldade hoje está aí. Em que momento que a vítima procura a comissão? Depois de sofrer, geralmente, quanto tempo? Dificilmente alguém é agredida uma vez e já procura. Isso, muito difícil. A mulher, quando vem buscar ajuda, é quando, eu até digo, é quando chega no limite. Quando ela realmente não aguenta mais ser agredida, ser humilhada, ser constrangida. Enfim, eu acredito que é quando ela não vê mais como continuar naquele ciclo. Porque, na realidade, a violência, ela é cíclica. Por que cíclica, posso dizer? Porque ela começa com a falta do respeito na relação, a falta de respeito na relação, depois passa para as agressões e depois passa para a fase da lua de mel, em que vem a fase das desculpas, dura um certo tempo e volta, começa a falta de respeito, agressões e a lua de mel. É como uma bola de neve, né? E vai repetindo. Ciclo que vai se repetindo. E as agressões geralmente vão aumentando. Vão aumentando. Por isso, os casos de feminicídio, né? A gente tem 15 casos de feminicídio registrados no primeiro semestre deste ano, só em Alagoas. 3 casos no final do mês de julho, que a senhora deve ter tomado ciência desses casos. Na realidade, quando o feminicídio acontece, não é porque foi de uma hora para outra, não. Aquela mulher que sofre feminicídio, de alguma maneira, já vem sofrendo algum tipo de violência. Não precisa ser necessariamente a violência física, pode ser a violência psicológica, pode ser a violência emocional, de qualquer outra forma. Os casos de feminicídio que eu inclusive que a comissão acompanhou, o caso da Barra, que aconteceu no Pontal da Barra, o caso da própria advogada Maria Aparecida, certo, que foi morta dentro da sua casa, em que era também o seu ambiente de trabalho. Então, assim, esses casos, eles só mostram. Ela é advogada, né? Isso, ela era advogada, Maria Aparecida, que era advogada. Os 3 casos, só para relembrar, né, quem está em casa, foi Pontal da Barra, no Antares e em Arapiraca. Em Arapiraca também. E o que acontece? Esses casos de feminicídio só nos mostram que não é falta de lei, porque a lei existe para punir os casos de feminicídio. São faltas de políticas públicas, de conscientização, porque que tipo de ação que você acha que falta pelo poder público? O que eu falo? Eu acredito o seguinte, que o agressor que comete um tipo de violência ou até mesmo de um crime como esse, ele tem um pensamento machista, ele tem um pensamento sexista, um pensamento de que o sexo feminino ele é inferior, discrimina, entendeu? Deve depender dele. Como é que a gente pode? A lei existe, mas como podemos mudar essa realidade? Através de campanhas, conscientização da sociedade. Mais delegacias da mulher? Mais delegacias, mais casas de acolhimento para essas vítimas, para que essas vítimas saiam desses ciclos
de violência, tenham a oportunidade de trabalhar, tenham um amparo psicológico. Então, só assim, tudo isso por meio de políticas públicas, com implementação de programas, conscientização. Você falou da parte psicológica. Muitas vezes essa agressão não é nem física, né? Tem também a agressão psicológica. Sim, a agressão psicológica. Muitas vezes o homem discrimina, menospreza a mulher, que a mulher não vai conseguir, que o lugar de mulher é dentro de casa. Então, todo dia aquela mulher ouvindo isso, imagina só, como é que ela não se sente? Como é que ela vai encontrar meios para sair daquilo? Se o companheiro dela todo dia fala aquela realidade para ela, que na realidade não é, né? Agora tem também, né, a gente falou dos 3 últimos casos que aconteceram agora no final do mês de julho, e essa semana também teve aquele caso, né, que bombou nas redes sociais de uma mulher que levou um tapa do policial militar, que chegou até a cair. Isso, nós tomamos conhecimento, inclusive, dessa situação. E a comissão já buscou, junto à vítima, atuar quanto à responsabilização daquele agressor. Até porque salvo engano, ele é policial. É policial militar. Então, isso mesmo. Cabe, junto à corregedoria, a adoção de alguma medida. Você acha que nesse caso é ainda mais preocupante porque o rapaz era um policial militar? Sim, com certeza. Qual a segurança que a sociedade, na realidade, qual a segurança que a sociedade? Porque a mulher, quando vai buscar ajuda, ela busca ajuda nas delegacias. Como é que ela vai sentir segurança em ver que um policial agrediu uma outra mulher? Ela não vai sentir segurança. Então, é muito mais preocupante, é uma situação bem mais como é que eu posso dizer, significativa, né, para o caso. Quantas pessoas fazem parte dessa comissão especial? Então, ao total somos 18 membros. Inclusive, nós temos plantões, certo? Semanalmente, em que a comissão ela fica à disponibilidade da sociedade. Muitas vezes, nós recebemos denúncias, né, pela OAB e entramos em contato com a vítima e prestamos todo o apoio que ela necessita. De que maneira que a vítima pode entrar em contato com a comissão? Buscando a OAB, lá nós temos também um canal que eu posso disponibilizar, um canal de denúncia, em que denúncia, na realidade não seria denúncia, um canal de acolhimento, né, à vítima, assim como o nosso próprio número, o número dos próprios membros, eles ficam disponíveis na OAB para qualquer vítima que necessite entrar em contato. É só entrar no site da OAB? Então, é só... Ou tem alguma rede social? Tem a própria rede, na rede social da OAB, como também tem um canal, eu acho que você entrando pela rede social da OAB, no próprio site, em que você consegue ter esse contato conosco. Existe algum telefone de contato que você pode passar pra gente? Então... É só pela rede social mesmo? É só pela rede social mesmo, assim, ou buscando a instituição, a OAB. E quando a vítima vai procurar a comissão, ela tem que se identificar, é claro, não tem tem que dizer quem é o agressor, como é? Sim, a vítima, quando ela chega, quando o caso chega para nós temos que tomar conhecimento dos fatos em sua totalidade, porque é necessário, tanto para dar o suporte à vítima e para saber com que agressor nós estamos lidando, porque chega muitas vezes, como eu falei, o que chega bem mais são casos de violência, mas para que como a gente vai atuar preventivamente, para que aquele caso de violência não se torne um caso de feminicídio, é necessário sim a comissão ter qualquer conhecimento dos fatos. Tá certo. Edâmara, muito obrigada pela sua participação aqui no Ponto e Contraponto com a gente, esclarecendo essas dúvidas e dando esse serviço aí para as vítimas de violência doméstica,
e na sociedade em geral. Eu que agradeço pela oportunidade em estar trazendo um tema extremamente importante nesse mês de agosto, o mês em que nós comemoramos o aniversário da Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Então, assim, eu espero que de alguma maneira a nossa conversa chegue a muitas das mulheres e as mulheres tenham força para denunciar muitos dos seus agressores. Tá certo. Muito obrigada, tá certo? É isso, né, gente? A edição de hoje do Ponto e Contraponto fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite para você e até o próximo programa. Tchau, tchau.